tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre diverticulite, também sobre diverticulose, qual é a diferença dos dois, o que causa, o que tem com relação à alimentação, como você pode tentar prevenir isso. Então fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita. Se inscreve e ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que lá eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais um pouquinho sobre diverticulite e diverticulose. E tem uma diferença entre os dois, então eu vou explicar para você rapidinho qual é a diferença. A diverticulose é um problema que acontece em algumas pessoas, depois eu vou falar quais são as pessoas que normalmente são mais acometidas, que estão relacionadas à musculatura do intestino. No nosso intestino, e isso acontece mais no intestino grosso, de algumas pessoas pode ficar um pouco mais flácido, um pouco mais frouxo, e formar algumas bolsas para fora dele. É como se a parede do intestino fosse assim, e quando ela forma esse divertículo, ela forma como se fossem umas bolsinhas assim, o intestino sobe e desce, sabe? Como se fosse uma bolsinha assim e ele continua, outra bolsinha assim e continua. Essas bolsinhas são chamadas os divertículos, e quem desenvolve os divertículos tem o que se chama de diverticulose. Essa é uma doença relacionada a essa frouxidão do intestino em alguns pontos, não é nele todo. Normalmente, em alguns pontos pode acontecer, e normalmente é mais na parte do intestino grosso, na parte mais final dele. Quando esse divertículo inflama, ele pode causar diverticulite, que é quando esse divertículo está inflamado, e aí a pessoa tem sinais específicos, como febre, dor abdominal, pontadas na barriga, muitas vezes também dá outras repercussões, como vômito, enjoo, porque mexe com o aparelho digestivo, né? Mas a diverticulose em si, muitas vezes não tem um sintoma muito claro, então é importante que, se você tem algum caso na família, algum fator de risco, faça os exames de rotina para tentar diagnosticar. Lembra sempre que esse vídeo aqui é meramente informativo, e se você tiver qualquer dúvida ou qualquer suspeita de ter algum problema, é importante que você consulte seu médico. Então, o que causa esse divertículo, né? Porque ele se forma em algumas pessoas e outras pessoas passam a vida inteira sem ter isso. Muitos pesquisadores acham, né, enfim, estimam que isso esteja relacionado a uma dieta pobre em fibras, porque a dieta pobre em fibras vai gerar mais um quadro de constipação crônica, e as pessoas que têm constipação crônica muitas vezes fazem muito esforço para evacuar, e o tônus do intestino vai ficando mais flácido por conta de não ter esse reflexo para evacuar, porque às vezes a pessoa já não tem aquela vontade, digamos assim, tão forte. Então isso pode mudar o tônus do intestino, e para as fezes ficarem muito tempo paradas ali e fazer muito esforço para evacuar, pode modificar um pouco essa estrutura intestinal em algumas pessoas. Então isso forma a diverticulose, os divertículos. Mas o que causa a diverticulite? A diverticulite acontece quando essas bolsinhas ficam preenchidas com material fecal, parado ali, proliferando bactéria, infeccionando e inflamando. Então isso, quando essa bolsinha fica preenchida de material fecal, acontece a diverticulite. Existem alguns fatores de risco para as pessoas desenvolverem a diverticulose e a diverticulite. Um deles é a idade, porque com o passar do tempo o intestino vai ficando mais flácido, e muitas pessoas com mais idade têm mais constipação, até por conta de muita medicação, ficarem mais paradinhas, já fazerem menos atividade física, às vezes mudam a alimentação. Então elas acabam tendo vários fatores de risco que podem contribuir para isso. Além disso, estudos sugerem que a obesidade também pode estar relacionada com a diverticulose, a diverticulite, e que o cigarro também pode ser um maior fator de risco. A falta de exercício físico está relacionada também na literatura médica, até porque a gente sabe que as pessoas que não fazem tanto exercício físico assim, normalmente têm um intestino mais preguiçoso, que trabalha menos, porque todo exercício que a gente faz acaba mexendo com o abdômen, que por sua vez acaba estimulando um pouco a peristalse, que acaba expulsando o bolo fecal. Então, em termos assim estatísticos, as pessoas que são mais sedentárias no futuro podem vir a ter mais probabilidade. Os estudos sugerem também que as pessoas que comem muita gordura animal, pele de frango, carne de boi com gordura aparente, muita fritura, carne de porco muito gordurosa, muita gordura animal e pouca fibra, tem o que eles chamam de um combo perfeito para ter mais constipação, para ter mais inflamação no intestino e para ter mais risco de desenvolver a diverticulose e a diverticulite.
Muitas pessoas ficam preocupadas com relação ao que consumir quando tem diverticulose ou diverticulite. Diverticulite, normalmente a pessoa vai ser internada, tratada com antibiótico e vai ter uma dieta do hospital, né? Porque essa inflamação normalmente, essa infecção, normalmente vão regredir e a pessoa depois continua com a diverticulose, mas resolve a diverticulite. E muitas pessoas que têm diverticulose falam, ai, o que eu posso consumir? Porque eu já ouvi falar que eu não posso comer pipoca, não posso comer milho, não posso comer feijão, não posso comer nozes, coisas que têm um caroço, sementes, porque elas podem furar o divertículo. Isso era uma prática antiga. Os estudos científicos mais recentes não verificaram um maior risco de perfuração intestinal ou de qualquer problema se as pessoas consomem esses alimentos. Inclusive porque feijão, pipoca, nozes são muito ricos em fibra, que normalmente é o que é indicado para tratar justamente a diverticulose, para formar mais o bolo fecal e evitar que essas fezes fiquem paradas ali e migrem para lá, para dentro do divertículo, né? Então, em alguns casos, para as pessoas que têm mais medo, né, são mais resistentes, a gente pode falar que a pessoa pode fazer algum purê ou fazer alguma farinha, no caso de alguma oleaginosa, se ela se sentir mais confortável para consumir assim. E lembra mais uma vez que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se o seu médico falou para você não consumir, pode ser que no seu caso específico ele tenha alguma indicação para falar isso para você. Então segue sempre o que o seu nutricionista ou seu médico te prescrever. Então o que a gente pode fazer para tentar prevenir? Porque às vezes você tem algum caso na família, né? Ou você fica preocupado. Primeira dica é praticar atividade física para justamente manter o intestino funcionando bem, trabalhando bem e diminuir um pouco essa pressão que às vezes fica da constipação. Os especialistas recomendam pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, pode ser uma caminhada, pode ser subir escada, pode ser algum tipo de exercício, HIIT que você pode fazer em casa mesmo. Lembra sempre de consultar o seu médico ou o seu profissional de educação física antes de começar qualquer programa de exercício físico. É muito importante também consumir muita fibra, porque a fibra vai ajudar de duas formas. Ela ajuda a expulsar aquelas fezes, aquele bolo fecal para fora do intestino, diminuindo a pressão ali dentro, e ajuda a manter esse bolo mais unificado, ou seja, menos líquido, né, menos pastoso. Então as fezes não tendem a não migrar tanto assim para os divertículos, né? Elas ficam mais juntinhas assim lá no meio da luz intestinal. Então acrescentar muitas fibras é muito importante. Folhosos, o arroz integral quando você for consumir. Lembra sempre que a aveia pode ser uma opção interessante, frutas com casca, tudo que você puder acrescentar mais fibras na sua alimentação vai ser melhor para você. É importante hidratar essa fibra, né, para que você tenha, enfim, uma expulsão correta do bolo fecal, porque muitas pessoas que começam a consumir mais fibra, o psyllium também é uma opção muito interessante, né, o farelo de psyllium, tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição também pra você, se você não sabe, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com vários vídeos legais que eu vou botar de digestão, intestino saudável pra você. Mas não adianta você acrescentar muita fibra e não consumir água, porque vai ressecar as fezes. Então, a água é muito importante para umedecer o bolo fecal e facilitar a expulsão também. Eu sei que para muitas pessoas é difícil beber mais água, né? Eu tenho um vídeo aqui com várias dicas de como acrescentar mais água no dia a dia e vou deixar aqui embaixo para você também. É muito importante que você evite consumir alimentos industrializados, ultraprocessados, muito refinados, porque eles são pró-inflamatórios e se você já tem uma tendência a ter diverticulose, né? Se já tem diverticulose, você não vai querer nada que inflame mais seu intestino. Então, o ideal mesmo é consumir uma dieta mais anti-inflamatória, com mais alimentos frescos, peixes gordos de águas profundas, alimentação in natura, né, o máximo possível, e evitar consumir alimentos pró-inflamatórios, gordura animal, gordura trans, frituras e tudo isso. Lembra também que o açúcar é muito inflamatório e se você já tem uma tendência a ter mais inflamação, você deve evitar consumir. Eu até tenho um vídeo aqui bem legal falando quantos dias leva para o nosso organismo melhorar sem o açúcar, vou deixar aqui embaixo para você. E ficar sem açúcar não quer dizer ficar sem comer doce, existem muitas receitas de doce saudável sem açúcar, eu vou deixar essas receitas aqui embaixo para você também. É muito importante que você evite a constipação se você tem tendência a ter diverticulose, porque como eu te falei, né, aumenta a pressão ali dentro e aquele contato das fezes ali pode prejudicar. Então é importante ter um ritmo intestinal constante. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, o ritmo intestinal pode variar, você evacuar 2 vezes por dia, até dia sim, dia não, 2 dias não, um dia sim. O importante mesmo é que as fezes estejam sempre amolecidas e fáceis de evacuar e que tenham um ritmo. Então eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre constipação, tenho receitas laxantes naturais, muita coisa interessante, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E uma última recomendação é que a pessoa evite fumar ou pare de fumar, porque como eu já falei, isso é um fator de risco
para diverticulose, diverticulite. Então, eu tenho aqui no canal um vídeo também sobre como parar de fumar sem engordar, vou deixar aqui embaixo. E, aliás, vou deixar vários outros vídeos aqui para te ajudar. Quais são os alimentos mais ricos em fibra, dieta anti-inflamatória, essa playlist de digestão e intestino saudável, muita informação que eu acho que pode te ajudar também. Me conta aqui embaixo, então, se você tem diverticulose, já teve diverticulite, se conhece alguém. Eu vou adorar ver o seu comentário. Curte o vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.